retiro. Na madrugada tudo rola, todos tão submetidos. Tô andando em direção à minha quadra, olho pro chão e vejo sangue na calçada. Que caralho, peito molhado, tô suando frio, arrepiando os cabelos do braço. Que porra é essa? Será que me acertou? Olhei pra baixo, vi meu peito furado, mas não senti a dor. Continuei andando, nem parece que eu tô respirando. Eu sinto sede, boca ressecada com gosto de peixe. Tudo estranho, mó esquisito. Cheguei na porta de casa, escutei os gritos. Que treta é essa? Porta aberta uma hora dessa. Entrei depressa pra ver de qual que é. Me assustei quando olhei e vi os gambé. O que é pior, vi meu corpo no chão da sala, coberto com a toalha e minha mãe desesperada, gritando em pranto. Só tinha 18 anos, eu quero morrer por ele, meu coração está sangrando. Louca sensação, o que eu tô fazendo ali no chão? Começa a pensar, o que eu fiz aqui na terra, o que eu vim a representar? Afinal de contas, na 30ª meu caso vai ser visto como acerto de contas. Vou ser fichado por muitos, mas o bandido que virou defunto. Pensar na minha mãe um pouco, que viu 2 filhos se afundarem no mesmo poço. Calabouço pra quem é bicho solto. Um tinha 26 e eu só tinha 18. E agora o que fazer? Retrospectiva de vida, logo eu que queria ter um proceder. Levanta agora, olhe para o céu. A salvação virá de Deus Pai. Tá em tuas mãos a segunda chance. Não olhe para trás, siga adiante, Madrugada se foi, o dia amanheceu. Mó inflamação, a casa logo encheu. Vi altos neguinhos que nem mesmo conhecia, que apontava pro meu corpo, falava e sorria. Eu não tô nem aí, é Deus quem vai julgar. Do jeito que eu fiquei, eles também podem ficar. Minha dona chegou, com lágrima no rosto, em seguida se jogou em direção ao meu corpo. Sei que pelo menos a parte dela não tinha falsidade, era a que sempre me apoiava e me dava coragem. Cadê os meus parceiros, os meus aliados? Será que eram irmãos ou só eram colados? Vamos ver quem vai me decepcionar. Tá chegando 4 turcos que entram devagar, um olhando pro outro meio estranho. Um se desespera e grita, porra logo meu mano. Nessa hora minha alma chorou, senti que eu era alguém mesmo não sendo doutor. Eu tô sentindo coisa estranha ali no meio, neguinho de campana apontando o dedo. Talvez quem me acertou veio conferir o óbito, mas não seria mais prático ter me dado um confere entre os olhos? Acabaria a treta, problema resolvido. O que me admira é um cuzão de querer banca de bandido. Nem sei do que eu tô falando. Talvez seja um gambé que me acertou por engano. Não, essa hipótese pode ir descartando. Por engano nem rola, só se foi praticando. Por engano nem rola, só se foi praticando. Só se foi praticando. levanta agora, olhe para o céu. A salvação virá de Deus Pai. Tá em tuas mãos a segunda chance. Não olhe para trás, siga adiante, Velório praticado, sepultamento em seguida. Talvez encontre minha paz nessa outra vida. Porque a que passou foi cruel. Porque na guerrilha do mundão quem não se joga vira réu. Penitência, talvez por influência. Sentença é dada a quem pouco pensa. Talvez seja por isso que não passa a decadência. Meu instinto sempre foi bicho solto. Se vida era nada, imagine agora morto. Vou nem comentar, deixa pra lá. Se foi Deus quem escreveu, quem é que vai mudar? Eu sei que a carne é fraca, mas o espírito não. Porque sempre fui grilado em vez de defunto em caixão. E vida é uma coisa, vida após a morte é outra. No mundo é aparência, perfume e roupa, mas pra defunto não tem moda. Seja rico ou seja pobre, é só terra e cova, agora é foda. Último momento, o caixão já tá na foda. É lamentável, mas
fazer o quê? Eu sei que eu tive que morrer pra outro nascer. Tudo de repente, será o quê? Duas vozes me chamando, eu naquela sem saber. Do meu lado direito, jardim de rosas brancas. Do lado esquerdo, rosas pretas que sangra. E de repente outro gordo na minha direção. Num baque forte me leva numa ação. Abri os olhos, cansado, com medo, suado, apavorado. Minha mãe olhou pra mim e começou a passar mal. A enfermeira falou que eu estava na CTI de um hospital. Disse também que eu nasci de novo e que pelos médicos já estava dado como morto. Prega, morra. A vida prega peças na gente, coisas que Deus faz. São poucos que entendem, às vezes somos sujeitados a passar por coisas estranhas, pra ver se entendemos o recado. Mas aí, tô firmão, tô disposto. Voltei pra abraçar minha quebrada e começar tudo de novo. Mas agora é sem o foco, sem a mela, sem o ferro, sem o B.O. Como tudo de ruim quando se conta. Só na brincadeira, contei essa história pros irmãos. Enquanto nós tomávamos a ceva lá na feira. Aí, véi, se Deus te deu uma segunda chance, é porque Ele tem algo na sua vida, tá ligado? Então não deixe com que tudo se torne em vão. Prossiga a jornada, São Sebastião.